como é que funciona esse módulo de relatórios dinâmicos? Né? Ele funciona como um add-on, né, do PS Office. Então, quando você acessar o seu portal do PS Office, né, se você adquiriu esse produto Relatórios Dinâmicos, aqui na barra superior, né, vai aparecer um link onde você vai poder acessar essa funcionalidade. Então, ao clicar no link da tela de Relatórios Dinâmicos, você vai ser direcionado para uma área onde você vai poder acessar os diversos dashboards já disponíveis e criar e manter os relatórios conforme a sua própria necessidade. É importante destacar que, muito mais do que fornecer o mecanismo, né, de relatórios, nós também vamos entregar uma série de relatórios já pré-formatados. Foi feito um estudo, né, bastante criterioso da nossa equipe de produto, junto com os nossos parceiros, na identificação das principais necessidades de informação hoje nos nossos clientes, né? Então, a gente fez algumas rodadas de visitas e a própria experiência, né, da nossa equipe de campo na implantação do PS Office levantou ali uma série de necessidades, né? Por exemplo, na área de financeira, né, formas de você consolidar a informação financeira, né, seja as receitas, sejam as despesas, sejam a alocação do trabalho e o faturamento, né, dessas horas. Né. E, além disso, ele estende para outras visões, né, sobre capacidade dos recursos humanos, sobre o desempenho das atividades, sobre riscos, sobre entraves dos projetos. Né. Então, o interessante é que, além de te dar o ferramental para criar e compor livremente os seus próprios relatórios, a gente já disponibiliza uma biblioteca com várias opções já pré-formatadas. Né? Eu vou navegar um pouquinho na primeira parte da apresentação em cima dos relatórios que vão ser disponibilizados na carga inicial. E depois nós vamos mostrar a facilidade de se criar novos relatórios, de se criar novos dashboards, e de se explorar esses recursos de autoria, né, que a ferramenta disponibiliza. Então, vamos começar aqui com a visão de atividades. Então, a gente agrupou os dashboards por tema. Então, criamos um dashboard com foco em atividades, um dashboard com foco em custos, profissionais, pendências, faturamento, receitas, projetos, né, o desempenho geral do andamento dos projetos, resultados financeiros, pagamentos, né, de honorários a terceiros, consultores, despesas e riscos. Né? Então, ao acessar um desses dashboards, né, ele já apresenta aqui algumas visões, né, entre as disponíveis, né, e posteriormente você pode tanto alterar essas visões criando parâmetros e filtros personalizados, quanto posteriormente criando outras formas de agrupar as informações para apresentar nesses dashboards. Né? Então, nesse primeiro corte aqui, nós temos uma visão sobre a situação das atividades dos diversos projetos. Então, a gente tem uma visão sobre atividades não iniciadas, atividades em andamento, atividades finalizadas. Né? Numa outra visão, nós trazemos aqui uma visão de previsto realizado do esforço. Né? E, enquanto o administrador desse painel, né, você tem a possibilidade de incluir novos componentes, novas visões entre os relatórios já existentes. Né? Você pode compartilhar essa visão com outros usuários. Né? E para cada componente, naturalmente, você pode desdobrar essa informação em uma visão mais detalhada. Né? Então, quando a gente clica em um componente, né, ele abre com destaque e apresenta aqui algumas opções de filtro. Né? Nesse caso, esses filtros foram definidos também pelo configurador. Né? Quem criou um painel, ele também determina quais são os filtros disponíveis. Nesse caso, nós disponibilizamos o filtro por projeto. Né? Então, você pode filtrar aqui por projeto. Né? Você pode verificar apenas atividades com apropriação de horas. Né? Você pode visualizar a informação de forma gráfica ou tabular. Então, existe a possibilidade de você enxergar os dados como tabelas. Né? E a qualquer momento você pode enviar esses relatórios que você está visualizando por e-mail. Né? Então, existe uma facilidade de você
exportar essa informação e enviar para uma lista de destinatários, né? Tanto com acesso online ao dashboard, que vai requerer naturalmente autenticação, porque há parâmetros de segurança, né, em relação ao acesso a essas informações, quanto o envio do arquivo anexo, né, para essa lista de distribuição. Se você quiser obter os arquivos diretamente aqui na página, ele já disponibiliza ícones, né, onde é possível você acessar essas diferentes formas de exportação. No caso aqui, PDF e Excel que estão disponíveis. A qualquer momento você pode recarregar os dados do seu painel, né? Então, é importante destacar que essas informações são geradas em tempo real, né? Então, se nesse exato instante uma informação que seja pertinente à geração desse relatório ela for atualizada lá no PS Office, ela já reflete nos relatórios dinamicamente, né? E em alguns casos, né, você pode fazer o drill down, né, a partir de um determinado campo. Depois a gente vai mostrar isso na prática, né? Então a ideia é que você possa fazer relatórios que se desdobram em diferentes formas de agrupamento. Se você tiver dentro de um dashboard com mais de uma consulta, você pode navegar como se fossem slides, né? Então você vai clicando aqui para frente e para trás. Existe esse modo apresentação, né, esse slideshow, que ele funciona como se fosse uma gestão à vista, né, e ele vai passando automaticamente os gráficos, né, em full screen, né, com a tela cheia. Né, e você a qualquer momento pode retornar e acessar as demais funções, os demais dashboards disponíveis. Na visão de atividades, a gente está trabalhando já com uma pré-carga de uma visão de status por atividade e de horas previstas versus horas apontadas nos projetos. Saindo dessa visão de atividades, né, a gente tem também disponível uma visão de custos. Então, custo realizado por projeto, né, custo realizado, previsão de custos para o ano seguinte. Aqui são apenas exemplos, né? Naturalmente, a gente pode criar outras formas de agrupamento, por centro de resultado, por colaborador, né? Enfim, né? Você tem as diversas formas de agrupar que o pessoal disponibiliza e, naturalmente, elas vão servir como critérios de agrupamento na criação de seus relatórios. Previsão de encargos, né? É uma outra visão que nós disponibilizamos também na carga inicial. Na visão dos profissionais, né? Nós temos a distribuição dos profissionais por função. Então, a gente tem aqui um capacity, né, total de pessoas por papel. Né, quantos consultores, quantos desenvolvedores, quantos gerentes, enfim, né, todos esses parâmetros eles vão sendo utilizados como critério de agrupamento. Horas alocadas versus horas apontadas por profissional. Trabalho previsto versus capacidade disponível. Esse é um gráfico bem importante, porque você confronta a alocação planejada nos projetos contra a disponibilidade das pessoas, né? E aí você verifica aqui os gaps de disponibilidade dentro dos determinados perfis. Né? A previsão de realocação dos profissionais em função do trabalho previsto, né? Ou seja, aqui a gente já tem uma visão também sobre o gap por profissional. Né? Retornando aqui, nós temos o dashboard de pendências, né? Então, dentro do PS Office, há a possibilidade de você registrar os entraves, né, que estão impossibilitando o progresso do projeto ou alguma atividade do projeto. Então, você tem condições de gerar relatórios sobre essas pendências, né, categorizando por prioridade, sinalizando o status de atrasado, em dia, né, das questões. Né. A gente também disponibilizou uma visão sobre faturamento, né, aqui com foco no funil, né, de horas, né, desde a apropriação, as aprovações, né, as horas faturadas, as horas pendentes de faturamento. Então, você tem esses diversos cortes que você pode realizar sobre o funil de faturamento das horas. Né. A visão de receitas. Então, a gente já disponibilizou aqui uma série de visões sobre receitas recebidas, confrontadas com o custo, para que você já possa ter uma visão sobre a margem de contribuição que cada projeto está gerando. Né? Depois, na visão de resultados financeiros, a gente abre isso numa
informação explícita, né? Receita orçada versus receita recebida, né? A previsão de receitas a partir do próximo ano, isso aqui é muito interessante, porque ele te dá uma visão estratégica sobre os contratos que você já tem firmados e que estão sendo gerenciados a partir do PS Office, né? Receitas inadimplentes, então já tem toda uma série de informações sobre receitas que estão atrasadas e segregado pelos diversos critérios que você preferir, por cento de resultado, por projeto, né, por cliente. Relativo aos projetos, né, ele vai trazer aqui uma série de visões sobre performance dos projetos, né, performance financeira, performance de esforço, pipeline, né, por status do projeto, né, a quantidade de projetos de acordo com o ciclo de vida do seu funil de iniciação de projetos, né, a evolução das receitas, custos e encargos, o que te permite enxergar as diversas fatias, né, da sua composição orçamentária, né. Na visão de resultados financeiros, a gente já disponibiliza carga de visão sobre fluxo de caixa, né. Vamos abrir aqui esse no detalhe. Né. Então, a facilidade de você enxergar aqui uma visão por competência, né, das receitas, dos custos, dos resultados, dos encargos, né, isso tudo, né, depois traduzido no resultado líquido, né, isso com a possibilidade de você fazer outras formas de agrupar. Aqui a gente apresentou por competência, poderia ter se realizado por projeto, por cliente, né, poderia se fazer o drill down também em cima disso, né, para que você possa ter a quebra dessa informação em mais detalhes. Temos aqui os resultados por centro de resultado. Então, uma vez que você tem estruturado os centros de resultado da sua organização, você consegue quantificar a receita gerada por linha de serviço, né, por produto, né? Então, você tem as diversas formas de categorizar receitas, despesas e usar isso como um critério de consolidação. Nós temos aqui também a sumarização por empresa, né? O PS Office ele tem um conceito de você ter multi-empresas na estruturação do seu centro de custo, do seu centro de resultado. Então, a gente tem a possibilidade de também fazer essa sumarização, essa consolidação do resultado por empresa, né? Uma visão dos custos de trabalho, horas apontadas, horas reconhecidas e aprovadas pelos clientes, né? A taxa hora aplicável, né? E o valor hora, e você tem a quantificação desses custos por tipo de atividade, né? Você tem a possibilidade de fazer filtros por cliente, por empresa, né? Temos aqui, bom, voltamos ao fluxo de caixa, né? Também estamos compartilhando já algumas visões sobre pagamentos, né? Horas a pagar por profissional, onde nós temos atividade, as horas aprovadas e reprovadas, né? Então, nós conseguimos estratificar e consolidar essa informação, né? Temos aqui também uma visão sobre despesas, a evolução das despesas mês a mês, a categorização das despesas, né? E uma visão sobre os riscos, né? Então, temos aqui os diversos riscos que estão sendo gerenciados nos diversos projetos, a possibilidade de você entrar no detalhe de um risco, fazer o drill down até um projeto, né? Então, existe uma facilidade de você apresentar essas informações consolidadas ou detalhadas, né? E agora vem o ponto. Legal, vários relatórios, vários gráficos, mas o que eu preciso não está aqui, né? Então, o que a gente disponibilizou, né? A gente, naturalmente, essa carga inicial, né, é uma biblioteca mais de referência, né, mais das principais demandas que nós temos recebido, mas, naturalmente, você deve ter outras necessidades de relatório, de visualização, tá? Ou de consolidação sobre as mesmas informações que estão aqui. Então, essa ferramenta de relatório dinâmico, ela permite que você gerencie os seus relatórios sem a necessidade de um serviço técnico especializado ou de customização, tá? Então, você pode tanto criar esses dashboards, que são esses agrupamentos de relatórios, quanto gerenciar os relatórios, que são as consultas e as consolidações, né? Se
você clicar nessa visão de gerenciamento de relatórios, você vai ver aqui todos os relatórios já disponíveis. Né? Para cada relatório disponibilizado, você tem aqui quais são as opções de visualização ativadas para aquele relatório, entre visão de tabela e visão gráfica. Né? Você tem a facilidade de alterar qualquer um dos relatórios já existentes. Né? Então, existe essa função de edição. Né? E você também tem a possibilidade de clonar, ou seja, criar um novo relatório a partir de um relatório existente para que você já aproveite uma parametrização como ponto de partida. Também pode remover, se for conveniente, né? Pesquisar, né? Os relatórios disponíveis, né? E você pode criar novos relatórios ou alterar relatórios já existentes. Né? Então, eu vou acessar aqui um relatório que é uma simulação que nós estávamos fazendo. Então, esse relatório aqui, por exemplo, ele é um relatório que ele apresenta o detalhamento das despesas, né, o valor das despesas, o valor faturado e o valor reconhecido, por projeto, com drill down, por tipo de despesa e por data. Então, esse é um exemplo já criado, a gente depois vai mostrar como é fácil construir esse tipo de visão. Né? Então, eu tenho aqui os meus projetos, eu tenho o valor das despesas, eu tenho o valor faturado dessas despesas e eu tenho o valor reconhecido dessas despesas. Em cima de cada uma dessas despesas, eu criei a possibilidade de drill down. Então, se eu clicar aqui, eu posso detalhar por tipo de despesa. Então, eu abro um projeto e eu sei que daquele projeto, esse foi o valor gasto com aluguel, esse foi o valor gasto com materiais, esse de telefone, esse de água e luz. Né? E se nele, eu fiz mais um nível de drill down, onde eu estou abrindo por data. Né? Então, tem os lançamentos, as datas de cada lançamento. Então, isso aqui foi apenas um exemplo ilustrativo. Como criar um relatório como esse? Né? Então, vamos mostrar como é fácil montar um relatório como esse. Vamos clicar aqui em criar relatório. Existe essa área, né, que funciona, lembra um pouco, quem está acostumado com o Excel, uma tabela dinâmica, né, onde você tem colunas, linhas e células. Né? Dentro dessa visão, nós temos aqui um cardápio, né, de informações que estão agrupadas por tipo de informação. Então, por exemplo, eu quero fazer uma consulta por alocação. Então, eu tenho aqui horas alocadas. Né? Eu quero fazer uma consulta, eu quero apresentar um dado de despesa. Então, eu vou clicar aqui e vou ter a valoração das despesas, ou as diferentes variantes disso aqui. Valor faturado, valor reconhecido, competência, assim por diante. Né? Então, vamos montar um exemplo conforme aquele relatório que nós abrimos há pouco. Então, eu quero fazer uma visão sobre as despesas. Então, eu vou arrastar o campo valor da despesa para o centro do meu relatório, para o dado do meu relatório, certo? Então, ele já me apresenta aqui. E eu quero agrupar os valores por projeto. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, selecionar projeto, arrastar para cá, e ele tem uma facilidade que é, às vezes, nem todas as informações fazem sentido você combinar e agrupar. Então, o que ele disponibiliza? Se você clicar na área, ele, de acordo com o dado que eu selecionei aqui, ele já disponibiliza quais são os critérios de agrupamento que podem ser usados para consolidar aquela informação, o que já facilita a vida do usuário. Então, como eu já tinha associado o valor para cá, eu cliquei aqui e ele já filtrou as opções disponíveis. Então, por exemplo, o que ele está dizendo aqui? Que o valor da minha despesa pode ser agrupado por centro de resultado, e aí pelo nome do centro ou pela descrição do centro de resultado, por cliente, e aí ele abre ainda atributos como estado e município, por competência, por ano-mês, por data, por descrição, por projeto, né? E aí a gente pode desdobrar a informação de projeto como competência, datas de início e término, né? O tipo de projeto, né? Por tipo de despesa e ainda por usuário, né? A pessoa e assim por diante. Então, vamos fazer uma simulação aqui, onde eu estou agrupando as despesas por projeto. Então, eu vou arrastar o campo para cá e ele vai disponibilizar.
Essa tela aqui de parâmetros, né, me permite configurar esse agrupamento, né, onde eu posso apresentar o dado totalizando. Né, então, eu posso fazer a totalização do dado na linha. Né, eu posso apresentar também percentuais de cada uma das informações, né, do projeto. Médias, máximas, mínimas, então tem formas de consolidar. Vamos manter aqui o total e o percentual, uma opção. O que eu posso fazer além disso? Eu quero fazer... o primeiro corte eu estou fazendo por projeto. Então, tem o projeto e as despesas. Mas eu quero abrir o segundo corte por tipo de despesa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui, arrastar o tipo de despesa, e eu posso ou substituir o filtro do projeto, ou eu posso usar um agrupamento aqui abaixo do projeto. Então, eu coloquei aqui o nome do projeto e o segundo nível, o tipo de despesa. Se eu clicar aqui, né, a gente pode ver que eu também tenho disponível as consolidações. Né? Perfeito. Naquele exemplo, a gente tinha feito um terceiro nível. Né? Então, eu quero criar aqui também um agrupamento por competência ou por ano-mês do tipo de despesa. Então, cada tipo de despesa eu posso abrir em ano-mês para saber exatamente o fluxo, né, mensal, né, daquela despesa, daquele desembolso. De igual forma, eu posso abrir nos dados outras informações. Então, por exemplo, eu abri aqui o valor, mas eu poderia colocar, além do valor, o valor reconhecido. Né? Então, eu tenho esse maisinho aqui no canto, que me permite adicionar uma segunda coluna de informação sobre aquele drill down que a gente desenhou aqui na linha. Outro ponto interessante é que eu posso fazer filtros, né, elaborar filtros. Então, por exemplo, eu quero poder fazer filtros, vamos fazer aqui, por cliente. Então, eu vou botar o nome de cliente como um critério de filtro. Então, eu quero fazer com que ele já apresente o dado, né, com o valor padrão que eu vou informar aqui. Eu quero o cliente XYZ. Né? Então, eu posso fazer com que esse relatório já tenha uma saída com parâmetros de filtro que permitem já diminuir a amostragem, o universo de informação que ele está retornando aqui. A qualquer momento, enquanto eu estou construindo o meu relatório, eu posso vir aqui no passo a passo e enxergar o resultado final. Então, eu tenho aqui, por exemplo, cada um dos meus projetos, o valor e o valor reconhecido. E eu posso, inclusive, testar, né, o meu drill down. Então, por exemplo, eu quero pegar esse cara aqui, selecionar, detalhar por tipo de despesa. Então, eu abri aqui, aluguel mensal. Eu quero testar o outro nível de drill down, que é ano-mês. Então, ele montou aqui, ano-mês. Então, durante a elaboração, você pode ficar alternando e em tempo real ele já gera o relatório para você ver como é que está ficando, fazer os ajustes, né? Testar as possibilidades. Vamos continuar aqui com algumas outras simulações. Eu também posso fazer, né? Vamos tirar aqui o valor reconhecido e vamos excluir aqui um pouquinho. Ano-mês. Aqui. Vamos remover aqui o ano-mês da consulta e eu vou jogar o ano-mês, na verdade, como coluna. Né? Então, eu vou vir aqui, despesa, e eu vou colocar o ano-mês como coluna. Né? Então, é uma outra forma de você também apresentar o dado. Então, aqui, eu montei uma tabela onde eu tenho o mês a mês por projeto e as despesas sendo totalizadas no mês a mês, né? E com a facilidade de você, posteriormente, fazer um drill down. Então, por exemplo, né, vamos pegar esse projeto aqui, eu quero ver o que está acontecendo nesse mês, ele vai ter a mesma lógica. Quando eu detalhar por tipo de despesa, ele vai colocar o ano-mês na coluna e vai colocar o valor de cada tipo de despesa. Né? Então,
Realmente ele funciona muito similar à tabela dinâmica do Excel, né, que a gente já está acostumado. Uma vez que você tenha construído o seu relatório, né, você também pode definir, né, quais são as formas de apresentação gráfica que vão ser disponibilizadas para que você leve esse relatório para dentro do seu dashboard. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o gráfico de barras, nós temos aqui o gráfico de colunas, eu já apresento aqui, naturalmente com a quantidade de dados que eu coloquei não fica muito bonito. Né? Eu tenho aqui o gráfico de linha, eu tenho o gráfico de pizza disponível também. Naturalmente, ele vai levar em conta os eixos que você usou para construir a sua tabela. Né? Então, a gente vai montar a estrutura de eixos, linha e coluna, da forma que faça mais sentido na hora de fazer a apresentação do gráfico. As faixas de controle, elas são, na verdade, os faróis de desempenho que você pode atribuir em função de metas que você estabeleceu. Né? Então, existe a possibilidade de você vincular esses valores a metas e depois estabelecer esses faróis, né? Essas faixas de desempenho, para ativar faróis nos dashboards também, para você ter lá uma sinalização de o que está no verde, o que está no vermelho, o que está no amarelo. Uma vez que você tenha concluído a elaboração do seu relatório, né, você vai dar um nome para ele. Né? Pode descrever, salvar. Né? Importante também destacar, né, que a qualquer momento você pode manter e editar, né, esse relatório. E uma vez que ele tenha sido criado, né, você pode vincular essa informação a qualquer um dos dashboards disponíveis ou criar novos dashboards. Então vamos criar aqui um de exemplo. Né? Vou criar aqui no dashboard web. Tem uma coisa bacana aqui que ele já disponibiliza uma biblioteca de imagens. Né? Aqui tem vários ícones que representam diferentes conteúdos. Né? Ele já cria aqui o seu dash. Né? Você clica, né, no dashboard. Naturalmente vai estar vazio. E aí você vem aqui e vincula, né, entre os relatórios disponíveis as informações que você quer carregar. Então, por exemplo, todos aqueles relatórios que a gente estava construindo aqui já estão disponíveis. E, inclusive, os novos que a gente acabou de criar. Vamos pegar aqui o primeiro exemplo. E desse dashboard eu quero trazer apenas o gráfico. Eu também vou pesquisar aqui o relatório que a gente acabou de criar. Esse só está disponível em tabela. Eu vou associar. Ele automaticamente organiza o layout. Né? Você tem aqui as visualizações gráficas, textuais, enfim, tudo que você disponibilizou de forma de consulta. Né? Se você clicar no detalhe, você entra na visualização completa daquele relatório, com as exportações, envio por Excel, assim por diante. Né? E você pode navegar dentro do dashboard, alternando entre as visualizações disponíveis. Então, nesse caso aqui, posso vir aqui, fazer o drill down, e assim por diante. Então, o principal ganho, né, que essa solução vai proporcionar, né, é justamente essa liberdade do gestor criar realmente as suas visualizações preferenciais, né, o que permite também que ele tenha um melhor aproveitamento das informações que o PSOps gera, que realmente são muitas informações e às vezes
elas não estão tão facilmente disponíveis para você exercer, né, a sua governança, implementar os seus controles, né? Então, com isso, ele amplifica, né, consideravelmente a capacidade de controle do PS Office, né, que ele dá ao gestor financeiro, ao gestor de projetos, ao escritório de projetos, né? E com isso você tem uma facilidade muito grande, né, de compartilhar essa informação usando aí todos esses parâmetros de segurança, de envio por e-mail e assim por diante. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos. A JXperts ela agradece a atenção nesse webinar e estamos à disposição para qualquer dúvida que tenham. Podem entrar em contato através do e-mail que foi compartilhado com vocês. E muito obrigado, tenham uma ótima tarde.